Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Tata Gentil, astróloga, taróloga, criadora aqui do canal, e hoje eu vim falar sobre o eclipse lunar total que a gente vai ter agora no dia 26 de maio. Já tem um vídeo que eu fiz bem legal também, falando sobre isso lá no horóscopo virtual. Quem não acessou ainda acessa, já liberaram, se eu não me engano. Mas eu vim aqui falar de mais um pouquinho e outras coisas, aprofundando e mostrando um pouco mais das questões que a gente está vivendo. Primeiro de tudo, né? O que é esse eclipse? O que tá eclipse quando? O eclipse vai ser no dia 26 de maio, na lua cheia. Então a gente está indo para esse caminho, a gente está chegando lá. Vai ser um eclipse que vai mexer com o eixo Gêmeo-Sagitário, ou seja, a lua cheia vai ser lá em Sagitário, conectada com o nó do sul, né? Nó do kármico sul, Sagitário que a gente tá, e a gente vai ter essa oposição ao Sol em Gêmeos, que vai estar conectado ali com o nó do norte em Gêmeos. O X dessa questão é que Júpiter em Peixes vai fazer uma quadratura com este eclipse. Então, vai ser um eclipse, não só um eclipse, ele vai ser assim um estouro. Então, não vai dar para ver esse eclipse aqui, né? Tem gente chamando esse eclipse de eclipse do sangue, de sangue, né? Na verdade, isso é uma nomenclatura dos astrônomos, não de astrólogo. Geralmente as pessoas ficam falando sobre isso para chamar clique, né? Porque na verdade a lua ser de sangue é só a tonalidade, ela vai estar bem escurecida, porque a Terra vai entrar na frente, então ela vai receber toda a sombra da Terra, um eclipse, né? E ela vai ter essa tonalidade. Então os astrônomos colocam essas nomenclaturas, mas isso não muda ou não muda tanto a energia que a gente vai ter. Mas não deixa de ser uma coisa um eclipse meio violento, de fato, por conta dessa quadratura com Júpiter em Peixes. Afinal, Júpiter também rege Sagitário, então é um pouco assustador, mas é revelador ao mesmo tempo. E a gente vai ter que passar por esse portal, querendo ou não, vai dar para segurar aquela coisa, ai meu Deus do céu, sabe aquele momento que você entra no brinquedo lá, no brinquedo da montanha russa e desiste, não dá para mais para sair, tem que sentar no carrinho e vai, com medo mesmo, né? Vamos ouvir a musiquinha da vida real, né? Então, continuando. Pronto, acabou a musiquinha. Esse eclipse vai mexer, o que acontece? A Lua, gente, ela é mãe, né? Ela recebe, tanto que ela regula tudo, né? Ela recebe a luz solar, a questão do pai e a mãe que recebe, né? Engravida, toda essa simbologia da Lua, do feminino, que é bem bonito. Então, não é que ela não tem luz, não, ela recebe. Então, geralmente as pessoas que sabem receber, elas são prósperas, elas também sabem doar. Por isso que a lua doa toda essa energia que ela recebe do sol em suas fases, regulando todas as águas aqui do planeta Terra, regulando as sementes, as plantações, enfim, toda a Terra ela tem a bússola Lua, né? Se a Lua sair da órbita terrestre, a Terra não vive mais, né? Como a gente conhece a Terra hoje, né? Pode acontecer um grande desequilíbrio ou, enfim, sei lá. Então, eu acho que tem gente que fica falando muito mal da Lua e não sabe de nada, né? Então, a Lua, ela tá lá, ela recebe a luz do Sol e projeta toda essa energia, ela filtra, ela é um grande ela é maravilhosa, né? Então, vou falar só da Lua aqui. Quando a gente tem esse eclipse, ela recebe o quê? A sombra da Terra. A Terra entra na frente do Sol e aí ela não recebe a luz do Sol, ela recebe o quê? A sombra da Terra. Então, ela recebe nossas sombras. Sem
ficar questionando, sem ficar... E a sombra, ela é importante porque a sombra dá sustentação. Então aqui não estamos falando de bom e mal, né? Bonzinho, malzinho, novela, não. A gente está falando sombra, luz, luz e sombra, no sentido de que a lua traz esse conforto da sombra, então que ela se recolhe, ela recolhe em suas emoções, ela recolhe ali, então é como se fosse uma nova lua nova, sabe? Só que dentro de um processo de que ela não está recebendo, ela não está atrás do sol, na sombra solar, né? Ela está na sombra terrestre. Então é como se isso fosse um grande remexer, porque depois ela vai projetar essa sombra pra gente. Por 6 meses, um eclipse reverbera energeticamente sobre nós, né? Então as coisas elas não acontecem instantaneamente, elas ficam durante um tempo, a gente fica, tanto é que cada eclipse tem uma duração de 6 meses, a gente está finalizando o último lunar que teve e vamos começar outro. Então é mais ou menos assim. Então, esse é um eclipse da série Sarros, tem muitos ainda para acontecer, não sei agora qual que a gente tá, tem muitos ainda, é uma série de muitos eclipses que aí finaliza um processo. Olha como a gente é lento, né? Tudo uma cadeia de coisas para finalizar um ciclo. A gente está o tempo todo em vários ciclos ao mesmo tempo. É um troço muito louco, multidimensional mesmo. Então a gente tem vários ciclos um dentro do outro, vai finalizando, é uma loucura. Então, neste exato momento, a gente entrando por esse portal aí, por esse eclipse lunar total, a tal da lua de sangue, né? Com essa quadratura em peixes, o eixo gêmeo sagitário, nesse grau, principalmente que vai acontecer esse eclipse, mexe com nossas ilusões, fantasias, mentiras. Então, o mais obscuro do ser humano vai ser vir à tona, vai ser revelado, pessoas vão cair em suas mentiras, falsos profetas vão cair, que é uma coisa que Netuno vai depois, quando começar a retrogradar, vai falar de novo sobre isso. Mas questões de julgamento, de justiça, porque Júpiter entra no meio com essa quadratura em peixes, então a fé das pessoas vai começar a ser questionada, abalada, as pessoas vão ter que buscar, vai ter que sair de buscar essa coisa do fora, né? Eu acredito nisso, naquilo, no templo, naquela religião, naquela instituição, naquele político, naquela coisa, tudo que tá. Começar, você vai segurar assim, ó, é a areia caindo, não tem onde você se segurar. Você tem que se segurar em você, dentro da sua estrutura, da sua fé interna, em você, no seu eu sou, né? No eu sou um ser conectado, Deus existe dentro de mim, eu tenho a minha percepção, eu busco a minha luz interna e eu vou processar essa luz, né? Porque a gente vai estar dentro de uma grande sombra, né? No sentido de ter que olhar para dentro, não é tem a coisa ruim também, claro, porque também quando a pessoa parece que perde, porque somos todos mosquinhas em volta da luz, né? Quando essa luz se apaga, o que acontece com a mosquinha? Morre. Parece que não sabe viver na sombra. O ser humano tem uma grande dificuldade de ter que viver dentro de si mesmo. Ele sempre busca o externo. Nós somos seres que não temos essa autorregulação interna, né? A maioria das pessoas não conseguem, né? Então, quem já está num processo de se voltar para dentro, de olhar para dentro de si, de não ter medo de olhar para os seus monstrinhos, suas sombrinhas, aí abraça o monstrinho, conecta, integra. Quem não está nesse processo da raiz, de encontrar com a força na sua ancestralidade, de encontrar a substância dentro do teu espírito para desenvolver fora, vai ser um tremor de terras esse eclipse. Vai ser muito mais desafiador de tudo. E na sequência a gente tem o eclipse solar em junho, dia 10 de junho, se eu não me engano, que é a lua nova. Então a gente tem a lua, depois o sol. Então, a lua em Sagitário e depois o Sol. São 2 eclipses muito pertinhos um do outro, mas eu quero focar agora no lunar, que é quando a lua perde um pouco dessa força dela, porque ela tá nesse processo também, ela também fica refém, ela também, é como se a lua também falasse, ó, quer saber, eu também tô fechadinha agora para balanço, se virem aí sem mim. E a gente se virar sem a lua, quero ver, né? Então ela fala assim, agora deixa eu ver aí, deixa eu me aquietar com vocês na sombra que vocês estão nesse momento, vamos todo mundo junto ali numa renovação, porque a Terra tá passando por essa renovação, então todo mundo meio que
junto. Então o Sol meio que fala assim, ó, deixar vocês aí quietinhos, e então fica todo mundo dentro do seu processo. E a gente recebendo e a Lua recebendo essa sombra da Terra. Quando a gente entrar em conflito com as nossas questões, é o quê? Nossas crenças, nosso julgamento. Quando eu julgo, tem 500 dedos voltados para mim, né? Então, aquele momento da minha projeção, de tudo aquilo que eu torço o nariz, no fundo tem a ver comigo. Então, todo esse processo psicanalítico aí, a gente vai ter que buscar para a gente ter uma renovação, um crescimento. Porque senão é tudo falso, é tudo só teoria, não tem na prática. Então, a teoria eu falo muito bem, na teoria eu sei tudo que eu li, né? Todos os meus conhecimentos, né? Olha só, Gêmeo e Sagitário. Então, eu conheço, mas não pratico, né? E tudo aquilo que eu pratico já, como a gente está trabalhando a sombra Sagitário, a gente está falando de dogmas, de fanatismo, e aí Júpiter quebra, dá uma quadratura com peixe, porque ele fala assim, ó, não adianta mais vocês ficarem só falando, só pregando, só manipulando, colocando as pessoas dentro de padrões, vocês colocando... Júpiter está em peixe, ele está falando em nome de uma energia que a gente não tem nem noção, né, do que é, de amor, de compaixão. Ele tá falando em nome de Netuno, que é o amor incondicional. E aí as pessoas assim, é como se todo mundo fosse um chacoalhado por um tsunami, e ser levado lá para o fundo do mar para ter uma grande limpeza, e depois o Iemanjá devolve todo mundo renovado. Todo mundo tendo uma experiência psicodélica avançada, né? Então, eu acho que muitas pessoas podem ter mudanças. Então, o que que Thalita, olha eu falando meu nome. Tá, que isso na prática mudança de pensamento, abertura de mente, pessoas pedindo desculpas umas para as outras pelas suas posturas, mudança de religião, mudança ou quebra de conexão com outra pessoa, né? Quando a gente coloca o guru, dá muito voto para um guru externo, um pastor, com um padre, sei lá, um monge, e coloca essa força no nosso guru interno, né? Enfim, então todo esse eclipse ele pede isso, ele pede para a gente olhar para a gente colocar o amor na prática. Júpiter em Peixe falou: chega de falar, e todo mundo morrendo de fome, guerra em nome de Deus. Olha aí o que está acontecendo em Israel de novo, né? E em Gaza, com a galera muçulmana. Então, assim, para ancestral, é para se respeitar um povo, a ancestralidade meio que pedindo essa energia de paz entre as pessoas. E porque o fanatismo, dogmas, religiões, tudo isso, no fim das contas, é uma subdivisão e não tem ninguém melhor do que ninguém. Então, para a gente voltar para o nó do norte em Gêmeos, o nó do norte em Gêmeos é a pureza, a leveza, a energia dos anjos, sem sexo, sem classificações, sem toda essa intelectualidade humana, sem toda essa arrogância do eu sei mais, todo esse lado mental. Então, toda a mente humana, ela está entrando em xeque, né? Então, essa identificação do ser humano com a sua própria mente, sobre o conhecimento, e não ir para um caminho de sabedoria, porque o caminho da sabedoria não é o eu sei tudo, é eu me despojo daquilo que eu sei demais, porque muito conhecimento que não é usado não serve para nada. Então, esse lado sagitariano, desse lado fanático, desse lado e de tudo, né? Do ser humano, para usar num sentido de sabedoria, de busca, de luz consciente, de elevação, mas a gente vai precisar voltar a ser aprendiz, porque tudo que o ser humano aprendeu, tudo que o ser humano buscou, estão tacando bomba aí um no outro ainda, pleno século XXI. Então vem um eclipse, mas é bomba que vocês querem? Olha a bomba aí. Então,
entramos nesse processo de voltarmos para dentro de nós, sermos aprendizes na maior humildade, né? Dando a mão uns para os outros, nos ajudando mutuamente, porque Gêmeos é o coração e as mãos, né? Onde eu paro de guerrear com meu coleguinha, dou a mão para ele, né? O Gêmeos ele trabalha com essa energia direita e esquerda, né? Yin e Yang, ele conecta, por isso que é mão. Gêmeos fala dessa duplicidade, de eu integrar esses dois lados dentro de mim, me reequilibrar para abrir a minha mente, para abrir esse meu terceiro olho aqui, para eu realmente ter uma expansão em Sagitário para um caminho de elevação real e não um caminho de. Porque Sagitário, ele fala desse eremita que vai buscar a luz, desse eremita né, do sábio, do caminho do professor, do mestre, mas que a gente está seguindo que mestre? Então, se a gente não seguir o mestre interno, a gente vai ficar aí seguindo os mestres que as pessoas, sei lá quem falou, que depois a gente descobre que o mestre abusou, teve aquilo, tem isso, tem aquilo outro, tem lavagem de dinheiro, tem isso aqui. Então a gente vai começar a descobrir todas essas coisas, mais ainda, né? Porque parece que o que está sendo descoberto ainda está pouco, e tem gente que ainda colocou uma faixa isolante aqui para não querer ver mesmo. Ah, não, eu quero, né? Tampou os ouvidos, fechou o olho e tá, sei lá. Então vai vir o eclipse para tirar o tampão e tirar a fita isolante da cara, nem que tenha que cair o olho junto, né? Para ver se vê alguma coisa. Então é isso, gente. Tô brincando um pouquinho para tirar um pouco essa medo de vocês, mas a gente vai ter que olhar para as nossas próprias situações e até aqueles que já estão ainda num caminho, que já começou, né? Porque o degrau, você pensa que chegou em algum lugar, mais 1 milhão de quilômetros para baixo, 1 milhão de quilômetros para cima, para o lado, para o outro. Quando a gente pensa que a gente está em algum lugar, a vida fala, ih, você não está nem no começo. Vai que tem mais coisa aí, vai que tem mais o que fazer. Então, todo mundo vai estar junto nesse processo, todo mundo igual, não tem melhor do que ninguém, tá todo mundo no mesmo barco. De abrir a mente, de sair do julgamento, das nossas crenças negativas, de perceber onde que a gente está se iludindo, onde que a gente está, qual que é a nossa verdade. Enfim, então esse eclipse fala muito sobre isso, né? Então, que a gente realmente entrar nesse processo de nos questionar e tem a multiplicidade está aí, os múltiplos caminhos, o novo caminho sendo desenhado, a gente pode escolher. É a vida falando assim, não tem essa de você ter que seguir uma sociedade que já desenhou a sua vida antes de você nascer, né? Isso é muito um caminho reto, que é interessante, que é bonito também da gente se colocar num caminho reto, que a religião faz um pouco isso, né? A gente tem que sempre olhar para um caminho reto, sem se desviar, porque se você se desviou, você se perdeu. Só que agora a gente meio que se perdeu no caminho reto, porque a gente parou de questionar, a gente parou de, não tem senso crítico, a gente parou de questionar tudo, a gente segue cegamente o que a sociedade demandou, que alguém escreveu. Então agora a gente tem que voltar e ter a nossa capacidade de escolha consciente, porque a gente vai, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, o Lilith vai entrar em Gêmeos, eu meio que já falei um pouquinho sobre isso em um outro vídeo passado, onde a gente vai ter que ter consciência das nossas escolhas. Não dá mais para falar, eu fiz porque meu pai quis, porque eu nem pensei, eu comia porque eu nem imaginava que era assim que era feito. Eu sempre comi salsicha, nunca questionei que era feito de papelão, não sabia que fazia mal, coisas pequenas, até as maiores. Então, sabia sim, tem hoje Saturno e Júpiter em aquário, internet mais do que desenvolvida. Júpiter saiu agora, mas vai retrogradar, vai voltar, tá? Então, assim, a tecnologia bombando, explodindo, durando em touro, baita tecnologia aí pra gente de saber tudo sim. Então, buscar esse conhecimento de Gêmeos é conseguir usar a informação de forma consciente e não simplesmente. Tem o lado negativo também de você saber tudo, ter um monte de coisa e não conseguir decidir, né? Tem gente, a gente estava falando, vi um programa outro dia que era muito interessante, que o cara falava que as pessoas não estão conseguindo nem decidir que tantas opções que as pessoas não conseguem nem saber o que procura no Google, o que vê no Netflix, tantas opções, mas é isso. Esse é o nó do Norte de Gêmeos. Agora você pode escolher tudo e esse caminho do livre-arbítrio ele assusta muito as pessoas, da própria responsabilidade a partir daquilo que eu escolhi, né? Eu escolhi isso, eu escolhi fulano, eu escolhi esse grupo, eu escolhi essa roupa.
Não tem mais. Eu fiz porque alguém escolheu para mim. Não, não vai dar mais para ser assim. Porque o pastor falou para eu fazer. Se você não se questionar nunca, você vai continuar num caminho escuro, sem achar luz nenhuma no fim do túnel. E ainda que seja difícil, e ainda que a gente erre, errando é assim mesmo. A gente volta para esse caminho do acerto e erro e tá tudo certo, porque não vai dar mais para seguir a receita prontinha. A gente pode trocar as receitas. O que funciona para mim pode de repente funcionar para o meu irmão, mas não tem mais o que funciona para todo mundo. Não vai ter mais isso. O mundo vai mudar assim de um jeito que vai ficar louco, vai ficar interessante. Gente, bom eclipse para todo mundo. Espero que essas reflexões tenham dado. As pessoas sempre pedem, né? O que faz pro ritual? O que faz nesse dia 26 de maio? O que eu faço? Medita só, sente as suas emoções, seus pensamentos, vigia seus pensamentos, percebe os seus julgamentos. Isso é a melhor forma de ritualizar qualquer coisa. Como é um eclipse da lua, queima as emoções negativas numa vela, enterra, se quiser, escreve no papel tudo aquilo que você não quer mais, que o eclipse transforme, né, que essa grande sombra dessa mãe terra se transforme, porque a terra é uma grande transmutadora também, como a gente está falando de Sagitário, que é esse fogo, né, esse fogo dessa luz sagrada, também está sendo transformada, sendo remexida, no máximo fazer um ritual de transformação, de purificação, né, para a gente abrir a nossa mente, de preferência, e consciência dos melhores caminhos, que a gente possa escolher os melhores caminhos para a nossa vida, enfim. E permitir que o outro seja o outro, parar com essa coisa de querer regrar a vida do outro e que a minha receita é a melhor receita, que minha arrogância de achar que eu sei tudo. Então, mudar um pouco esse paradigma, porque vai ser uma quebra de paradigma, né? Mais uma. E só, não faz mais nada, que eclipse a gente só recebe, a gente só contempla, a gente só observa, a gente só medita, não tem que fazer nada, não vai fazer visualização criativa para que para trazer para sua, não tá trazendo nada, tá tirando tudo, tá abrindo, tá só quebra de muros, tremor de terra, não tem nada que fazer muito mais. Então, e de resto, faz o que você intuir no seu coração, que quem sou eu para falar o que você deve fazer. Sentiu que é para fazer outra coisa? Faça, né? Eu acho que eu tô falando justamente isso. Eu não sou guru de ninguém, sou nada, então as pessoas me pedem, mas muitas vezes eu falo só isso, medita. Já tem vários vídeos meus que eu falo sobre isso, nos eclipses, porque eu não tenho, não posso, não tá na minha alçada, né? Decidir o que você vai fazer, que você vai ritualizar como sagrado, uma coisa muito pessoal. Tirando quando a gente está fazendo um tratamento terapêutico, um processo terapêutico, quando estou fazendo com as minhas consultantes ou coisas que vêm para mim bem específico, agora num vídeo geral não posso falar o que você deve fazer, né? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.